A questão do fogo eterno, ela tem naturalmente as suas duas maneiras de ser explicada, né? Todo católico, protestante, ou pelo menos uma boa parte do mundo aí cristão, vai dizer que o fogo queima para sempre, ao passo que a resposta, né, tradicional, talvez pela a linha adventista e outras, algumas poucas mais, vai dizer não, o fogo não queima para sempre. Entre a ideia de que o fogo queima para sempre e as pessoas vão ficar para sempre sofrendo, por um lado, e por outro, a ideia de que o fogo não é eterno, só os efeitos são eternos, entre uma e outra, eu queria trazer para vocês hoje o que seria o pensamento. Mesmo no Novo Testamento, os escritores escrevem, mas o pensamento continua sendo hebraico, né, judaico. Ele é judeu de religião. E às vezes um dos problemas é esse, a gente lê as palavras do Novo Testamento, dando a elas um significado que tem aqui na nossa época, na nossa cultura, nos nossos dias, na nossa maneira de significar as palavras. Então, com isso, eu queria começar lendo dois versículos. Um é Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, e compará-lo com Apocalipse 20, versículo 10, para ver se você já percebe aqui um elemento curioso. Apocalipse 19 diz respeito a Jesus coroado como rei, as bodas do Cordeiro, alguns eventos finais. Inclusive, contempla aqui a ideia da segunda vinda de Cristo. O período, né, Apocalipse 19, alcança até a segunda vinda de Cristo. O curioso é que Apocalipse 19, versículo 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e adoraram, né, e os adoradores de sua imagem. Os dois, se referindo aqui à besta e o falso profeta, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Besta e falso profeta foram lançados dentro do lago de fogo, né, que arde ali. Só que aí, os eventos que vem aqui narrando no Apocalipse 19, ele culmina com a vinda de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Apocalipse 20, porém, já nos introduz o milênio. Começa o milênio quando? Com a vinda de Cristo. Quando ele enfim, esses eventos do Apocalipse 19 descreve aí o início do milênio. Apocalipse 20 começa o milênio e passa 1000 anos, Satanás é preso e tal. 1000 anos depois, Apocalipse 20, versículo 10 agora, diz assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, depois de 1000 anos, né? Onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E aí serão atormentados dia e noite e tal, pelo século do século. Perceba, quando o diabo foi para o fogo 1000 anos depois, ele encontra lá a besta e o falso profeta, que tinha sido jogado 1000 anos antes. Aí surge naturalmente a pergunta, né? Então, quando Cristo veio, eles ficaram queimando no fogo até durante 1000 anos? Ou tem dois fogos? Um quando Cristo vem e outro lá depois do milênio? Uma pergunta óbvia, né? Só você ler lá e cá que você naturalmente veja o período de tempo que está entre um fogo e outro, que você logo percebe, ou pelo menos salta aos olhos, né? Esse tipo de questionamento. Então, naturalmente, alguém vai dizer, pô, mas peraí, se o fogo, né, apaga, por que eles estão... E não só isso, né? Essa ideia de haver fogo na própria vinda de Cristo, ela é no mínimo estranha ao discurso que você está mais acostumado a ouvir, né? Quando Cristo vem, né, os Tessalonicenses nos diz, né,
que a vinda de Cristo destrói os perdidos, Satanás é preso, mas a ideia de haver fogo quando ele vem não é uma ideia muito assim familiar, muito menos que esse fogo fica aceso aí. Bom, diante disso, você percebe que o que está por detrás dessa coisa de fogo não é uma coisa tão simplesinha assim, há algo mais. E nesse algo mais que eu queria, esse algo mais é que eu quero trazer aqui. Eu queria começar com vocês sobre, então, a ideia do porquê o fogo. É claro que a palavra eterno, antes de tudo, antes de ir a alguns textos, eu trouxe para vocês olharem o que está pintado do lado em português, está pintado em português, em grego, né? Exceto no primeiro texto, Apocalipse 20:10, as últimas palavras eu esqueci de... Eu só pintei do lado em português. Mas a palavra grega que aparece aí pintada e os versículos em português, para comparar, em português aparece, por exemplo, Apocalipse 20:10, a tradução é séculos e séculos. Em Mateus 18, traduz por eterno, fogo eterno. Em Mateus 25:41 também aparece a palavra eterno, é fogo eterno. Mas a palavra grega é a mesma. Apesar da declinação do final da palavra, a palavra básica é aionas. Aionas é a palavra eterno. Então, fogo eterno é fogo aionas. E quando vai falar, e serão atormentados pelos séculos dos séculos, na verdade está dizendo aionas, aionas, duas vezes. No finalzinho do versículo 10, aparece a palavra aionas, aion, que é a mesma palavra, é eterno e eternamente. Ele repete a palavra eterno para dar ideia, aí o tradutor botou séculos e séculos, outro tradutor vai botar pelas gerações e gerações, aí depende, o tradutor coloca aquilo que quer. Mas a palavra é exatamente a mesma, eterno. O fogo é eterno, assim como tanto a sua duração quanto ele mesmo recebe essa palavra aí, eterno. A palavra eterno, obviamente, ela tem algo a mais, como eu dizia. Em Judas 1, versículo 7, é um texto conhecido, Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo eterno. E perceba, por exemplo, que em alguns textos de Paulo, por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 2, ele diz algo que aconteceu antes dos tempos aiona, antes dos tempos eternos. Então, o eterno, em princípio, né? Ele tem antes e tem depois. Há algo que aconteceu antes do tempo eterno, a esperança da vida para os salvos foi prometida antes dos tempos eternos. Sodoma e Gomorra é um eterno já passado, mas isso não esgota ainda o que significa o fogo eterno. Apenas mostra que eterno não é eterno no Novo Testamento, a ideia de eterno não é exatamente a nossa ideia de eterno, algo que é interminável, tem algo a mais, né? Tem antes, tem depois, então não é a mesma coisa, mas está longe de explicar o que então vem a ser o fogo eterno. Então, vamos ao Antigo Testamento, aonde começa essa história, ou onde começa esses... Eu queria tratar aqui, então, de algo que é comum tanto em Apocalipse 20 como no Antigo Testamento, onde acontece, assim como é o que acontece na vinda de Cristo, isto é, Deus aparece. Deuteronômio, capítulo 4. O que você tem em comum, né, com Apocalipse 20, com o juízo lá que Cristo fala em Mateus 25, com a segunda vinda, com Deuteronômio, vamos ao capítulo 4 de Deuteronômio, 4 e 5, nós vamos ver alguns versículos. O que há em comum em todos eles é Deus aparecendo, né, uma teofania, Deus se mostra, tanto na vinda de Cristo, lembrando que Cristo não vem sozinho, no Novo Testamento, claramente, Cristo disse, tanto no seu julgamento, quanto no livro do Apocalipse, é retratado Cristo vindo com o Pai. Ele vem à destra de Deus. Ele, na sua segunda vinda, ele não vem sozinho. Então, em algum momento, no seu julgamento, ele diz, o sumo sacerdote pergunta,
eu te conjuro por Deus, você é mesmo o Filho de Deus? Ele diz, eu sou e você vai ver, né, o Filho do Homem vindo à destra do Todo-Poderoso. A vinda de Cristo é retratada junto com o Pai. Como precisamente é isso, saberemos no dia. Mas, biblicamente falando, Cristo, a divindade vem, né? Cristo e o Pai vêm na sua segunda vinda. Deuteronômio capítulo 4, versículos 24 e 23. Por questão do microfone, eu vou ler aqui, né? Mas vocês então acompanhem aí. Versículo 24. Diz assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus... Aliás, o 23 primeiro, perdão. Guardai-vos, não esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, que vos faz alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. E aí o 24 que eu já li. Agora o versículo 32. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, de uma extremidade à outra do céu, se sucedeu jamais coisa tamanha como essa, ou se ouviu coisa como essa, se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Então, o que ele está perguntando? O povo ouviu Deus falar. E como que eles ouviram? Eles viram um fogo e do meio do fogo Deus falava com eles. Então, ele está perguntando, ele está dizendo para o povo, tenta pesquisar se isso já aconteceu alguma vez. Mas note a ideia da aparição divina e o fogo. Na sequência, o versículo 36. Dos céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Novamente, quando Deus falou, eles viram fogo, e do fogo as palavras de Deus se dirigiram a eles. Capítulo 5, versículo 4. Face a face falou o Senhor conosco no monte, e de novo, do meio do fogo. Versículo 22 e 24 do capítulo 5. Então, versículo 22. Estas palavras vos falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem da escuridade, com grande voz, etc. Versículo 24. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Então, eles viram a glória, viram a grandeza, na verdade eles viram o fogo. E ao olhar o fogo, é precisamente isso que eles viram. Não estamos falando de um fogo comum, nós estamos falando de um fogo que se comunica com o povo. Ao olhar esse fogo, eles veem a grandeza de Deus, enfim, veem Deus. Eu poderia multiplicar os versículos, a mesma coisa vai dizer o versículo 25, o versículo 26. Só quero voltar mais uma vez ao capítulo 4. O versículo 24, essa ideia aqui, porque o nosso Deus, acho que ela acaba resumindo todos os textos que nós lemos, porque o nosso Deus é fogo. Essa ideia de que Deus é... Este versículo aqui, ele é repetido depois lá no livro de Hebreus, quando também o autor de Hebreus vai advertir o povo, ele diz, Hebreus 12, 29, né, ele diz, olha, lembre-se, o nosso Deus é fogo consumidor, ou fogo devorador. Então, veja, aqui no Pentateuco, você tem essa ideia comum. Deus em si mesmo é fogo. E é um fogo que, inclusive, consome, inclusive destrói. E isso tanto tem o seu aspecto bom como o seu aspecto ameaçador. Um dos aspectos bons, vamos a Isaías capítulo 33, quando Isaías fala da eternidade dos santos, né? Vivendo a eternidade, ainda que o modo como
como se concebia, né, a eternidade ou a vida futura no Antigo Testamento, ela é bem menos desenvolvida, né, que no Novo Testamento. Não se pensa necessariamente num outro mundo, mas em um outro momento. Isaías 33, versículo 14, fala da morada ou da habitação dos santos, né? Aqueles que são aprovados por Deus e vão naturalmente desfrutar a eternidade com Deus. E aí é muito curioso, né? Fala do como os pecadores se espantam, né? Eles temem diante dessa verdade fundamental. Deus. E aí diz assim, Isaías 33, 14. Aliás, desde o versos 12, né, vem dizendo que os povos serão queimados, né, como se queima, tal. Ou seja, os perdidos, os rebeldes, serão destruídos como? Queimados. E no versículo 14 diz assim, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles se perguntam, quem dentre vós habitará? E no lugar de Deus, em vez de dizer quem dentre vós habitará com Deus, ele diz outra coisa. Ele diz, quem dentre vós habitará com o fogo devorador? E quem dentre vós habitará com as chamas eternas? Que em grego é a palavra aionas. Então, olha aqui que curioso, isso é uma ideia comum, predominante, de Antigo ao Novo Testamento. Deus é chamas eternas. Deus é o fogo devorador. Ele é o fogo que consome os ímpios. Ele é o fogo no meio do qual os santos vão habitar e não ser destruídos. Ele é chamas eternas. Então, dito de outro modo, o fogo no pensamento hebraico é uma pessoa, não é uma coisa que Deus acende. E só há uma única maneira de sobreviver em meio às chamas eternas, né? Tem que ter essas condições aí. Então perceba que, e aqui é algo muito curioso quando você pensa, voltando agora a Sodoma, a ideia, né, de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo eterno, como diz o livro de Judas. E há um detalhe muito bacana, eles ao saírem não podiam olhar para trás. E a mulher de Ló olhou e morreu, né? Foi destruída. E aí eu pergunto, perceba, não é o calor do fogo que destruiu, foi o fato dela ter visto, dela ter olhado o fogo que a destruiu. Agora veja, quando Moisés estava no monte com Deus, e ele falou assim, olha, eu rogo que me mostre, eu quero ver, né? Tem uma nuvem aqui atrapalhou, deixa eu ver teu rosto, deixa eu ver você, tua glória. Ele falou, não, homem algum pode me ver e continuar vivo. Perceba? Esse fogo, que é o próprio Deus, nenhum ser humano pode olhar, em pecado pelo menos, e permanecer vivo, nem o próprio Moisés. Por isso, ninguém da família de Ló deveria olhar aquele fogo. Ela olhou, morreu. Se todos os outros olhassem, morreriam também. Assim como elas não podiam olhar para o fogo, Moisés não podia olhar para a face de Deus. Por quê? Porque estão falando exatamente da mesma coisa. No pensamento hebraico é isso. Deus é em si mesmo o fogo. Ele não acende fogo para destruir o ímpio. Ele é o fogo que destrói. Um outro exemplo bíblico. Nadab e Abiú entraram no santuário levando algo que não poderia levar. Um foguinho de fora. Aí diz, saiu fogo do Senhor e os consumiu. Que fogo é esse? Não estamos falando do fogo comum. É o próprio Deus que destruiu Nadab e Abiú. Então perceba, o que nós temos em comum com tudo isso, até aqui, é que no momento em que Deus se mostra Ele mesmo, o que o povo viu, muito de longe, foi fogo. E o povo, quem se salvar, vai habitar no meio do fogo, e o que consome os ímpios é Deus, que é precisamente o fogo consumidor. Vamos à volta de Cristo. Primeiro, segundo livro de Tessalonicenses, no Novo Testamento. Segundo livro de Tessalonicenses. Descreve
a vinda de Cristo e a punição dos ímpios. E aqui em Tessalonicenses fala da vingança, né? Da vingança, já há uma vingança de Deus ou de Cristo, é Cristo quem vem com os seus anjos. No capítulo 2, ao falar da vinda de Cristo, então, versículo 8, né? 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Porém, no capítulo, ou seja, está falando de quando Cristo vem, ele pune aí os ímpios. E no capítulo 1, essa punição, trata da mesma punição, do mesmo Cristo, mas tem um elemento aqui um pouquinho diferente. Capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: a vós outros, os santos, né, que sois atribulados, naquele momento eles eram atribulados, né, receberiam, né, alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. A vinda de Cristo, claramente. Cristo vindo, os anjos, vai dar alívio para os santos. Muito bem. Aí, o versículo 9 continua descrevendo a aparição de Cristo. É o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, mas ele vem em uma forma, diz aí o versículo 8, diz, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e os que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus. Então, aí esses vão sofrer a destruição eterna. Então, perceba, a vinda de Cristo em glória é uma vinda em chama de fogo. Por que os inimigos de Deus, já na segunda vinda, eles são destruídos ou submetidos ao fogo? Porque Cristo vem em glória, vem não mais de maneira velada, né? É a glória divina tal como ela é mesma, como ela é na sua plenitude. E isso é o quê? Bom, biblicamente, todas as vezes que isso aconteceu, Deus se manifestou em forma de fogo, em forma de chamas eternas, e isso destrói, é impossível o pecado sobreviver diante de Deus na sua manifestação, deste fogo que é o próprio Deus. Os únicos que sobrevivem são aqueles que Deus vão dar condição de sobreviver a esse fogo, né? Aí tem a ver com a transformação que os santos terão. Agora, voltando a Apocalipse, perceba que Apocalipse capítulo 20. Nós sabemos que os não salvos vão morrer, porque, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, 13 e 14, é um dos lugares que dizem que os perdidos, assim como alguns outros, né, Satanás, Abeso, falso profeta e tudo mais, todos os perdidos sofrerão a segunda morte. No capítulo 21 também, no versículo 8, diz a mesma coisa. Eu vou ler o versículo 8, né? Capítulo 21, 8, que diz a mesma ideia da segunda morte, que diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo, no lago, né, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós sabemos que os ímpios e tudo que for jogado lá morre a segunda morte. Os ímpios não são eternos, eles morrem novamente. Isso é diferente de dizer que o fogo não é eterno. Então, veja, se Deus, biblicamente falando, é o fogo, se Deus é chamas eternas, este fogo nunca, jamais se apagará. O que vai acontecer é que os salvos habitarão no meio das chamas eternas e nunca serão consumidos. Isso sim. Mas dizer que o fogo não é eterno, ele é literalmente eterno e é tão literalmente fogo que todas as vezes que ele se deparou com o ímpio, ele destruiu, ele queimou uma cidade inteira. Então é fogo e destrói, mas é eterno.
Então, veja, o fogo dura, ou seja, se Deus é fogo e Deus vai habitar aqui neste planeta, como diz o capítulo 21 e 22, Deus vai estar habitando aqui, morando aqui. Então, o lugar das chamas eternas onde os ímpios vão habitar no meio é exatamente este planeta. Então, é impossível para alguém que tem esse pensamento judaico, hebraico, no caso de João, dizer narrar o fogo de outra forma. Não, o fogo apaga, mas os efeitos eternos. Não, isso é impossível. No pensamento dele, o fogo é eterno, sim. Porque ele está falando desse fogo que destrói pecado e pecadores. Esse fogo nunca se apaga. É o próprio Deus em pessoa, em presença. Né? Deus pessoalmente. Então perceba, a única coisa que não é eterna, pode-se dizer, são os ímpios. Por quê? Porque eles morrem. Eles não são eternos, isso é diferente. Os homens destruídos não são eternos. Não é o fogo que não é eterno. Ou seja, os ímpios não vão queimar eternamente. Queimar enquanto tiver o que queimar. Isso. Fogo devorador. Mas aí também agora entra uma última ideia que vale a pena acrescentar. Os ímpios não vão queimar eternamente, é fato. Mas esse modo de dizer, ele não é adequado à linguagem do Antigo e Novo Testamento. Por quê? Na folhinha que eu dei a vocês, na página número 2, eu pus um quadro lá embaixo, com várias passagens dentro. Depois dessa tabela que compara versículos, né? Há um quadro maior aí, onde ela está cheio de passagens bíblicas, onde se usa a palavra eterno. Na tradução do hebraico para o grego, usou-se a palavra aionas, na Septuaginta. Eu só pus os versículos, como são muitos, então em tua casa você pode ler com calma um por um, em todos eles você vai encontrar a palavra eterno ou eternamente ou coisas assim. Então note, Deus é descrito como eterno, Gênesis 21, 33 e um monte de outros textos. Mas tudo aquilo que se relaciona diretamente com Deus, ou suas ações, aquilo que ele faz diretamente, também é chamado de eterno. Então perceba, o caminho de Deus, Salmo 39, 24, é eterno. A obra de restauração que Deus faria, que Deus prometeu, é uma obra, um memorial eterno. O nome que Deus dá, Isaías 56, verso 5, é um nome eterno. O reinado de Deus, Jeremias 10, 10, é eterno. O amor de Deus, Jeremias 31, 3, com amor eterno, te amei. E até mesmo lá no caso de a última profecia, né, uma profecia que Jacó fez antes de morrer para os seus filhos, ele compara as bênçãos de José às bênçãos dos montes eternos. Então vamos pensar, o monte é eterno, em si mesmo eu posso chegar lá com uma máquina, ou sei lá, encher de dinamite, teoricamente eu posso, né, em não muito tempo, destruí-lo. Mas por que essas coisas são chamadas de eternas? Porque tudo que Deus fez, tudo que é obra de Deus, feito diretamente por Deus, isso é chamado de eterno. Então o amor de Deus é eterno, o caminho de Deus é eterno, os montes que Deus criou são eternos. Qualquer coisa que Deus fez diretamente, essa coisa é chamada de eterna. Ou seja, eterna é uma qualidade divina daquilo que Deus faz. Então, ou seja, eterno é mais um adjetivo, né, do que propriamente uma descrição de duração de tempo. Então pensa assim, quanto tempo, e aqui é uma coisa, eu vou falar, e se por acaso eu não disser de modo claro, me digam que eu vou repetir da maneira mais clara que eu conseguir.
Quanto tempo Cristo demorou para pagar pelos pecados do mundo inteiro? Considerando que ele começou a suar gotas de sangue no Getsemane, né? No fim da quinta-feira, ao pôr do sol da quinta-feira, a partir do momento que ele comeu assim, a partir de algum momento ali, ele começou a sentir já os efeitos da punição do pecado. Até às 3 da tarde, quando ele finalmente morreu, né? Então, ele pagou nessas poucas horas pelo pecado ou pelos pecados do mundo inteiro. Deus puniu todos os pecados, diz Romanos, que ele deixou impune, em Cristo ele puniu. Né? Então, no nosso tempo, no nosso relógio, se eu contar das 6 horas da tarde até as 3 do outro dia, quantas horas daria? 21 horas. Menos de um dia. Então, perceba que Deus não precisa do nosso tempo, ou o que, para a ação divina, para a punição ser eterna, ela precisa ser feita diretamente por Deus. Mas Deus não precisa do nosso tempo para fazer algo de qualidade eterna. Vou dizer de outro modo. O sofrimento dos ímpios é eterno? É eterno. Por quê? Porque é feito pelo próprio Deus. É diretamente por Deus. Então, no Apocalipse, você não vai encontrar, você vai dizer assim, você encontra a expressão dizendo que a fumaça do seu tormento sobe a ionas. Ou seja, sobre eterno e eternamente. Por que o sofrimento também é qualificado como eterno? Porque ele é feito diretamente pelo próprio Deus. Esse é o primeiro ponto. Tudo que Deus faz é eterno, mesmo que dure um dia. Por que Sodoma e Gomorra é fogo eterno? Bom, porque foi Deus, primeiramente ele é o fogo, e se Deus causou aquela destruição, é destruição eterna. Tudo que Deus faz diretamente recebe a qualificação de eterno. Esse é o primeiro ponto. Deus vai causar, ele mesmo vai punir os ímpios, então esse sofrimento é um sofrimento de qualidade eterna. Esse é o primeiro ponto. Quanto tempo dura um sofrimento eterno? Bom, por isso eu mencionei Cristo. Cristo recebeu a mesma punição que todo perdido vai receber. Ok? É o pecado de todos os perdidos e dos salvos, naturalmente, porque ele morreu por todos. Se as pessoas vão se beneficiar ou não desse sacrifício é uma questão voluntária, mas ele pagou pelo pecado de todos. Pagando pelo pecado de todos, no nosso tempo durou menos de 24 horas. Ok? Mas o sofrimento que Cristo recebeu é o mesmo sofrimento, é a mesma punição que todo perdido vai receber e que nós receberíamos se não nos salvássemos. Então, eu diria assim, na nossa maneira de descrever as coisas, o sofrimento dos ímpios termina por quê? Porque eles morrem a segunda morte. Termina. Na minha maneira de descrever as coisas, Cristo sofreu por 20 e poucas horas, apenas. Essa é a minha maneira de qualificar a ação divina. Quanto tempo ele sofreu, ou quão grande foi o sofrimento de Cristo? Foi um sofrimento de 21 horas. Na linguagem bíblica, como isso seria? Foi um sofrimento eterno. A minha contagem de tempo é insuficiente para descrever o sofrimento de Cristo. A nossa maneira de contar o tempo não serve para qualificar o sofrimento dos perdidos também. É um sofrimento eterno porque é de qualidade eterna. Então, o eterno não tem que ver com a duração, tem que ver com quem. A qualidade desse sofrimento tem a ver com quem vai infligir esse sofrimento, o próprio Deus. Então, perceba a diferença. Se eu digo Cristo sofreu por 21 horas, até que não foi tanto, né? Pagou a raça humana inteira, 21 horas ele resolveu. Por mais que foi grande, não foi também aquelas coisas. Teve gente que sofreu muito mais, né? Em Auschwitz, na Segunda Guerra, teve gente que sofreu muito mais do que 21 horas.
Então, se você medir qualidade do sofrimento pela duração do relógio, aí, né, enfim. Mas, se você olhar da perspectiva bíblica, o que Deus faz tem uma qualidade eterna. Você é incapaz de medir isso pelo tempo que dura. E Deus não precisa de passar a eternidade mantendo alguém sofrendo para que esse sofrimento seja eterno. Assim como ele não precisou manter Cristo milênios sofrendo para infligir em Cristo o sofrimento da raça humana inteira. Mas foi um sofrimento eterno. A qualidade foi eterna. Você e eu não fazíamos a mínima ideia quão profundo foi o sofrimento de Cristo. A qualidade desse sofrimento nós não sabemos. Então é isso também. Os perdidos lá, o que é que eles vão experimentar ali? É um sofrimento de uma qualidade eterna, profunda demais. Só quem estará lá saberá. Só eles e Cristo na cruz poderão dizer quão profundo é esse sofrimento. E por que esse sofrimento é tão assim profundo? Porque não é sequer um fogo comum. É um fogo eterno também, o próprio Deus, em pessoa, retribuindo a cada um conforme as suas obras. Né? Não é um sofrimento uniforme para todo mundo, é cada um conforme as suas obras, mas cada um recebe um sofrimento de qualidade eterna. Não sei se fui claro o suficiente para nessa ideia. Então, qual é o problema? Em primeiro lugar, você nunca vai encontrar uma descrição dizendo que, mesmo quando o fogo não é chamado de eterno, ele é descrito dando a ideia de eterno. É dia e noite, sem parar, é uma coisa, ele é descrito com a linguagem de eterno, tanto o fogo quanto o sofrimento. Por quê? Porque tudo que Deus faz é isso. O amor é eterno, a aliança é eterna, o caminho é eterno, tudo que Deus faz é eterno. Dizer que o fogo não é eterno, que o sofrimento não é eterno, não é correto. Mas dizer que os ímpios viverão para sempre, que os ímpios são eternos, esse é o erro, né, da teologia católica e tantos outros. Dizer que os ímpios também são eternos, isso não, eles não são. O sofrimento deles é eterno, mas não eles. Percebe a diferença? O sofrimento é eterno, mas não há nenhum ímpio. A eternidade é algo, a vida eterna é algo exclusivo para quem crê. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ganhe, né? Receba a vida eterna. Então a vida eterna é algo exclusivo para quem recebe Cristo. Então, nenhum ímpio terá direito à vida eterna. Ele tem direito a um sofrimento eterno, mas não vida eterna. E a vida não é eterna porque ela dura para sempre. A vida é eterna porque a qualidade dessa vida é uma vida idêntica àquela vida que o próprio Deus tem. Né? É essa vida que Ele vai dar aos salvos. Não é uma vida que nós sabemos hoje o que é por experiência. Sabemos um pouco, né? Nossa vida, com a presença de Cristo, nós experimentamos um pouco da alegria eterna, antecipada. Mas não é essa a vida que Deus tem para nós. Não é o simples existir, não é o simples não morrer. A vida eterna é muito mais do que isso. Teríamos que estar lá para saber. Veja, isso ajuda você a captar a linguagem. Por que a linguagem, não adianta você procurar ali uma linguagem que vai dizer, não, os efeitos eternos, fogo. Você nunca vai encontrar essa ideia, né, de que só os efeitos são eternos. Não, o sofrimento dura só um pouquinho. Não, a linguagem é tudo que você encontra ligado a Deus. É essa coisa traz a ideia de eterno, mesmo que não use a palavra. Eu queria, talvez, vale a pena uma comparação. Então diz assim, versículo 9, né? Falando de um povo, né? Os edomitas, né? Os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre, algo que dá intensidade ao fogo, né? E a sua terra se tornará em piche ardente. E versículo 10, nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração, ou aionas a aionas, como diz o Apocalipse, será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. João
por assim dizer, entre aspas, fez um plágio das palavras de Isaías. Ele usou as exatas palavras de Isaías no Apocalipse. Particularmente Apocalipse 14, né? Diz exatamente isso. Apocalipse 14, 11, eu acho, né? O pensamento de João é precisamente o que ele tem em mente ao dizer isso no Apocalipse, é o que Isaías disse ao escrever o seu texto. E não o que os católicos ou protestantes têm em mente. O que o judeu tinha em mente é muito diferente do que uma doutrina atual de um... Então, Apocalipse 14, 11, né? 10 e 11. E os adoradores da besta ali beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E agora o versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos, é as mesmas palavras, aionas, lá disse de geração, a tradução, né, disse de geração em geração, mas a palavra em grego é precisamente a mesma, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, e ele aplica isso aos adoradores da besta. Aquilo que Isaías aplicou aos edomitas, aquilo que aconteceu com os edomitas, é que João disse que vai acontecer com os perdidos. Usa a mesma linguagem, nem de dia nem de noite se apagará, a fumaça sobe para sempre, aionas, etc. e tal. Tem fogo, tem enxofre, são os mesmos elementos que Isaías aplicou à destruição dos edomitas, João aplicou à destruição dos adoradores da besta. A mesma coisa. Curiosamente, a teologia, as interpretações, né, populares, quando ele lê Isaías, fala, não, aquilo lá é um modo de expressar intensidade. Mas no Apocalipse é literal. Mesmo que... Então, eles fazem uma distinção, né? No Antigo Testamento eles entendem. Por quê? Porque não tem nenhum edomita até hoje queimando por aí. Não tem nenhum povo sendo aí atormentado, não tem nenhuma fumaça literalmente subindo em relação a algum povo do Antigo Testamento. Mas acredita-se que isso é literalmente no Apocalipse. Então veja, o problema é uma maneira simplória de entender o texto bíblico, mas muito simplória, né? Uma das simploriedades é essa, que para Deus infligir um sofrimento eterno, ele precisa de tempo. Essa é uma das maiores simplicidades, uma das maneiras mais simplórias de compreender Deus e suas ações. Nós precisamos de tempo, né? Deus não. Então é isso.